Muito antes de as pirâmides se erguerem contra o céu do deserto, o Egito era uma terra de reis enigmáticos, deuses poderosos e segredos enterrados sob as areias do tempo. Após o reinado dos grandes fundadores da primeira dinastia, como Narmer-Idem, surge um novo capítulo na história, a segunda dinastia do Egito. Esse período, que vai de cerca de 2890 a 2686 a.C., foi marcado por conflitos civis, mudanças religiosas e tentativas de reunificação nacional. A história desses reis, quase esquecidos, é o elo entre o nascimento da civilização faraônica e a glória do antigo império. Hoje, vamos conhecer cada faraó dessa era, suas ambições, suas guerras, e o legado que deixaram para os faraós que ergueriam as grandes pirâmides. Após a morte de Ka, o último faraó da primeira dinastia, o Egito mergulhou no caos. Diversos líderes regionais disputavam o trono, e o reino estava prestes a se dividir. Então surgiu Hatepsetenre, um homem cujo nome significava "as duas forças estão em paz", uma clara referência à união entre o Alto e o Baixo Egito. Esse faraó iniciou a segunda dinastia e foi lembrado como um reconciliador, aquele que pacificou o país após uma guerra civil. Ele reformou templos, reorganizou a administração e reafirmou o papel do faraó como intermediário entre os deuses Horus e Sete, um tema que marcaria toda a dinastia. Sua tumba, localizada em Saqqara, mostra o início da monumentalidade real, com câmaras subterrâneas que influenciariam os túmulos dos faraós seguintes. O sucessor de Hatepsetenre foi Haneb, também conhecido como Nebra. Seu nome significa Senhor de Ra, e ele foi o primeiro faraó a associar o deus solar Ra ao título real, um marco histórico. Pela primeira vez, o faraó foi visto não apenas como representante de Horus, mas também como encarnação do Sol, filho do deus Ra, símbolo da luz e da vida. Essa mudança religiosa preparou o caminho para as futuras crenças do Egito Antigo, em que o Sol seria o centro da vida espiritual e política. Embora pouco se saiba sobre suas obras, inscrições mostram que Haneb continuou a política de pacificação, incentivou a agricultura e fortaleceu os laços entre os templos e o trono. O reinado de Nineger foi longo e poderoso. Ele governou em um Egito próspero, mas também enfrentou crises administrativas. De acordo com os registros de pedra encontrados em Saqqara e Abidos, Nineger construiu templos, fortaleceu o comércio com o Sinai e promoveu cerimônias religiosas em honra aos deuses. No entanto, com o crescimento da população e das províncias, o controle central começou a enfraquecer. Para alguns historiadores, Nineger pode ter dividido o Egito em duas administrações separadas, para facilitar o governo. Essa divisão, entre norte e sul, seria o estupim de conflitos que marcariam o fim da segunda dinastia. Ainda assim, sob seu comando, o Egito consolidou leis, rituais e uma economia estável, deixando uma base sólida para seus sucessores. Após Nineger, o Egito mergulhou em um período obscuro. O faraó Veneg, conhecido apenas por inscrições fragmentadas, governou durante um tempo de incerteza. Pouco se sabe sobre ele, mas acredita-se que tenha tentado reunificar o país e restaurar a autoridade central. Seu nome aparece associado a um símbolo de flor, o Veneg, talvez representando o renascimento e fertilidade. Sua existência mostra como o Egito atravessava um período instável, onde reis eram efêmeros e o poder mudava rapidamente de mãos. Nesse ponto, o Egito pode ter sido governado por dois reis simultaneamente, um no norte e outro no sul. Sened é mencionado em listas reais, enquanto Neferkare é citado em inscrições isoladas. Essa dualidade reforça a ideia de um Egito dividido, talvez dois tronos, dois deuses protetores, duas cortes em conflito. O país, que havia sido unificado por Narmer, agora enfrentava o risco de fragmentação total. Essa crise política e religiosa abriria caminho para um dos faraós mais enigmáticos da história, Peribsen. A história de Peribsen é uma das mais misteriosas de todo o Egito Antigo. Diferente de todos os faraós anteriores, ele abandonou o símbolo do deus Horus, tradicional protetor dos reis, e adotou o deus Sete como sua divindade patrona. Essa decisão foi revolucionária e perigosa. Sete, o deus do deserto e do caos, representava forças destrutivas,
mas também o poder de restaurar a ordem através da força. Ao colocar o nome de Sete sobre seu Serek, Per-Ibsen fez uma declaração política e espiritual. O Egito estava em transformação. Alguns o consideram um traidor, outros, um reformador que buscava equilibrar as forças divinas. Sua tumba, descoberta em Abidos, é uma das mais bem construídas da dinastia e demonstra grande poder e sofisticação. A segunda dinastia foi uma era de sombras e revelações. Entre crises e reformas, ela consolidou o poder do faraó, expandiu o alcance da religião e transformou o Egito em um estado de fato. Quando Khazekhenvi morreu, o Egito estava novamente unido, preparado para erguer suas pirâmides e entrar na Idade Dourada do Antigo Império. E assim, entre a luz de Ra e as sombras de Sete, nascia o Egito Eterno. Se gostou dessa jornada, inscreva-se no canal História da Verdade. No próximo episódio, descubra como o faraó Djoser transformou a areia em pedra e construiu a primeira pirâmide da Terra.